Alô, amigos do esporte, aquele abraço. Está começando para você mais um Max Esporte. Sempre às terças-feiras, o nosso encontro com a revista esportiva e falando muito de futebol. Aqui pelos canais 525 e 25 da NET ou então no www.tvmaxrio.com. E você já sabe, né? O oferecimento é do supermercado Costa Azul. É bom ter você aqui. E de Rem TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Vamos colocar a galera aí que vai participar com a gente nessa terça-feira. Tá aí Paulinho Mocidade, lá na ponta esquerda, na minha ponta direita, ponta esquerda sua. Tá aí o nosso Bocão, tá aí fazendo a reverência, nosso Sérgio Américo, nosso Jorge Ramos e nosso Daniel Pomeroy. Começando de imediato, o boa noite do nosso querido Otávio Bocão. Boa noite, Bocão. Chegou a hora! Boa noite a todos, uma satisfação enorme, Paulinho Mocidade aqui, boa noite Borges, Jorge Ramos, Daniel Pomeroy e Sérgio Américo. Bom, meu boa noite em especial vai para o futebol de areia raiz, primeiro campeão mundial, primeiro título mundial de areia que nós tivemos no Rio de Janeiro, realizado no Rio de Janeiro, com o treinador China, que foi campeão do mundo com o Grêmio, juntamente com o Renato Gaúcho, a comissão técnica de diretoria está de parabéns, o presidente Nereu Maidana, nosso coordenador Rogério Vilela, um grande amigo. E o Madureira, representando o Rio de Janeiro do Sub-17, se sagrou campeão brasileiro de futsal. Uma bela história do Madureira de futsal, do nosso Marcão, do treinador Vital e do nosso coordenador Johan, coordenador técnico. E a Portuguesa Adulto, que foi tetracampeã carioca do meu amigo Luiz Cláudio Pessé. Parabéns a toda a comissão, jogadores e diretoria. Parabéns, Rio de Janeiro, o esporte sendo bem representado, o futsal do Rio de Janeiro. Valeu, Sérgio Américo, boa noite. E o CDE, como é que é essa história aí? Conta pra gente, boa noite. Boa noite para você, meu amigo Carlos Borges, companheiros de programa. Um beijo no coração desse querido personagem do Carnaval, um dos maiores intérpretes de samba enredo da história do Carnaval do Rio de Janeiro, meu querido amigo Paulinho Mocidade, vascaíno, está sofrendo, mas o Vasco vai se livrar do rebaixamento. Amigo Borges, o CDE, que é a Comissão Desportiva do Exército, tem um time de futebol, então eu quero mandar um abraço para o Major Davi, que está no Centro de Capacitação do Exército na Urca, me mandando essas informações, ele está sempre ligado no Max Esporte, e o CDE disputa a Supercopa Carioca, que envolve times da terceira divisão do futebol carioca, não puderam disputar essa competição, a Série C, por conta da pandemia. Então, esse torneio é para manter a rapaziada em atividade. O CDE participa também com jogadores do Paduano, de Santo Antônio de Pádua, time da terceira divisão. E o CDE, de forma invicta, se classificou para as quartas de final da competição. Então, parabéns ao trabalho que é feito em parceria com o Paduano, e um abraço também para o gestor do Paduano, o Márcio Barros. Valeu, Borges. Valeu, Jorge Ramos. E a pelada de final de ano com o Ney Conceição. Está confirmada, Jorge? Boa noite. Boa noite para você também, meu querido Carlos Borges, a todos os amigos do programa, em especial a você, Paulinho, que eu tenho tanto carinho, tanta amizade pelo talento, quantas vezes estivemos juntos. Olha, Borges, esse ano é diferente, né? Todo ano, no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora Conceição, ou no sábado mais próximo, sempre tem a pelada lá em Paquetá para comemorar o aniversário do Ney Conceição, talvez um dos maiores apoiadores desse país, jogador chamado Chiclete, pela capacidade que ele tinha, né, de dominar a bola, ter visão de jogo. Não tem mais, esse jogador não existe mais. Mas esse ano não, diferente por causa disso. De qualquer forma, fica aqui o registro, o abraço, e mandar um abraço também carinhoso para o Afonsinho, ele, né, que está sempre organizando esse futebol. Tantas vezes também estivemos juntos jogando. É muito bom poder compartilhar esses momentos juntos. Mas esse ano é diferente, a gente precisa ter cuidado, tem essa segunda onda aí. Muita gente acha que não, mas é perigoso e vamos tomar cuidado. Usar máscara sempre, o álcool em gel, né, e procurar manter um distanciamento que é fundamental para que a gente tenha o maior bem que nós possuímos, que é a saúde. Valeu, Borges. Valeu, Daniel Pomeroy. A comunidade do futsal tá legal. E um abraço para você, boa noite. Boa noite, Carlos Borges, aos companheiros, as boas ao Paulinho Mocidade, nosso ícone
do samba. O futsal está evoluindo. O futsal do Rio de Janeiro conseguiu um time muito bom, com uma arbitragem feminina, indo à final da Taça Brasil Sub-17 no Recife. Uma árbitra do Piauí e uma árbitra da Paraíba, uma árbitra do Piauí e a Paloma da Paraíba. E deram uma aula de arbitragem. O futsal prestigiando as mulheres. A CBF, na final feminina, não vai ficar feminina. Valeu, Daniel. Ô, Paulinho Mocidade, obrigado pela sua presença. Rapidinho, só que eu quero usar bastante você no segundo bloco. Esse final de ano para você, boa noite. Olha, boa noite, Borges. Chegou a hora! Boa noite a todos os companheiros aí da mesa e os telespectadores. Que honra para mim participar desse bate-papo. Ao lado. Essa mesa aí é um Butantã, só tem cobra aí. Então eu vou pegar um pouquinho desse veneno, né? Olha, falar de futebol é uma coisa assim magistral, porque a cultura desse nosso país está impregnada na nossa corrente sanguínea com o futebol e, evidentemente, com a música popular brasileira, em especial o samba, né? Que são as marcas registradas do Brasil para o mundo. Samba e futebol, costumo dizer que são igual carne unha, igual pão com manteiga, igual café com leite, né? Estão impregnadas na cultura do brasileiro. Então, salve o futebol, salve o nosso samba e a música popular brasileira. E que prazeraço bater esse papo com vocês. Uma boa noite para todos. Valeu? Valeu, então, Paulinho Mocidade, participando com a gente aqui nesse papo do Max Esporte. Olha aqui, vamos saber do Jaime Luiz, notícias do futebol português. Jaime Luiz, me traga notícias do futebol de Portugal. Alô, amigos do Max Esporte, muito boa noite aos companheiros. Sorteio da Liga dos Campeões, UEFA realizou com jogos a 16 e 23 de fevereiro. O Futebol Clube do Porto, que está nas oitavas de final, vai enfrentar um abacaxi, para descascar, realmente difícil. Vai enfrentar Cristiano Ronaldo e Companhia Limitada, ou seja, Futebol Clube do Porto contra a Juventus. Já a equipe do Benfica e do Braga, na Liga da Europa, tiveram também o sorteio realizado. O Benfica vai enfrentar o Arsenal de Londres, também não vai ser fácil. Primeiro jogo no Estádio da Luz, segundo em Londres, contra o Arsenal, nos dias 18 e 25 de fevereiro. O Braga também tem uma missão bastante dura contra a equipe do português Paulo Fonseca, treinador da equipe da Roma, da Itália. Portanto, Braga e Roma, Benfica, Arsenal e Futebol Clube do Porto e Juventus, as próximas participações europeias das equipes portuguesas. Vamos ter no próximo dia 17 a realização da FIFA, com a FIFA entregando o prêmio do melhor jogador do mundo. Vamos aguardar, já que são Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo, os candidatos. Na oportunidade também teremos a entrega, enfim, do prêmio ao melhor gol, o melhor Puskás, o prêmio Puskás. Será entregue certamente, vou ver se eu adivinho, a Arrascaeta, aquele gol de bicicleta, merece, hein? Ele está concorrendo, hein? Vamos aguardar. Também vamos saber quem será o melhor goleiro e também o melhor treinador desta temporada. E, aliás, sobre o treinador, tem uma polêmica aí com o treinador do Benfica, eu vou contar já já. Eliminatórias do Mundial do Catar, Portugal já conhece o seu grupo, Portugal está no grupo A, cabeça de série. Portugal vai enfrentar a Sérvia, Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão. Portugal joga a 27 de março contra a equipe do Azerbaijão, o primeiro jogo eliminatório. Jorge Jesus, a história do Jorge Jesus e a polêmica por causa do melhor treinador do mundo. Ele concorda com que seja realmente entregue o prêmio ao treinador Jurgen Klopp, o treinador do Liverpool, até porque disputou o título com ele. Agora, o que ele não concorda é que coloquem, por exemplo, o Bielsa como um dos três treinadores que disputam o título e ele esteja fora, por exemplo. E por quê? Porque ele ganhou 2 competições internacionais,
uma Libertadores e também uma Taça da América do Sul. Portanto, Supertaça da América do Sul. Portanto, ele acha que é justo que coloque pelo menos o nome dele lá. Mas não foi. E ele ficou uma fera. É isso. Meu amigo Jorge Jesus está sofrendo bastante com isso, porque não foi citado pela FIFA. Por hoje é só. Eu volto na próxima semana. Aquele abraço e trazendo muitas novidades para vocês. Bom programa. Agora é hora de ir para o voleibol com a princesa Maíra de Assis. Vai lá, Maíra. Olá a todos do Max Esporte. Assim como o nosso país, o vôlei brasileiro ainda vem sendo bastante atingido pelo coronavírus. E a Superliga Feminina tem sofrido mais com o adiamento dos jogos do que a masculina. Nesta semana, 8 atletas do São José dos Pinhais testaram positivo e cumprem isolamento. Já no SESI Bauru, o técnico Rubinho permaneceu internado por 9 dias por causa de complicações da Covid-19. Ele agora está bem e já está em casa. E apesar de toda essa situação complicada, a gente ainda consegue perceber novidades nesta temporada e da Superliga. O time Azulim Gabarito Uberlândia tem variado seu esquema tático, ora utilizando o 5-1, ora utilizando o 4-2. Enquanto no 5-1, como a gente já falou aqui no quadro em outras vezes, temos somente um levantador, no 4-2 há 2 levantadores em quadra que pensam a armação tática do time. Nesse sistema, os levantadores ficam em posições opostas, um na rede, outro no fundo de quadra. O levantador que está no fundo da quadra é o responsável pelo levantamento daquela jogada, e o que está na rede fica livre para atacar. Esse esquema ficou muito famoso, conhecido nos anos 90, principalmente com a seleção multicampeã feminina de Cuba. Já o time comandado por Manuel Honorato trouxe o sistema como um elemento surpresa e já vê resultados. Em seu primeiro ano na Superliga A, o Azulim Gabarito Uberlândia está no 6º lugar na tabela, com chances cada vez mais concretas de se classificar para os playoffs. Então, desejando boa sorte aos mineiros, agora eu encerro por aqui e até a próxima com mais vôlei. Tchau! Vamos jogar um basquetebol agora com ele, Marcos Bigu Mendes. Vamos falar de basquetebol. Vai lá, Marquinhos. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte. Estou passando por aqui mais uma vez para mais uma dica do basquete. Hoje falarei sobre o início da temporada da NBA, que na última sexta-feira começou com os jogos da pré-temporada. No próximo dia 22 de dezembro, terão início os jogos da temporada regular. E a equipe do Los Angeles Lakers é a equipe a ser batida. LeBron James e Anthony Davis formam um núcleo muito forte dos Lakers, que ainda adicionaram Marc Gasol, Dennis Schroeder, Wesley Matthews e Montrezl Harrell. Realmente é uma equipe muito forte. O Clippers, com Paul George, Kawhi Leonard e Zubac, precisam de mais jogadores para compor o elenco para fazer frente aos Lakers. O Denver Nuggets, com Jokic e o grande armador Jamal Murray, adicionaram Facundo Campazzo, armador argentino vindo do Real Madrid. É uma equipe muito forte, com mais um ano de maturidade. O Dallas Mavericks precisa dar um apoio melhor a Doncic, o grande armador da equipe do Dallas, porque Porzingis não tem sido consistente ao longo do ano. A mesma coisa com o Utah Jazz. O Donovan Mitchell também precisa de uma composição melhor. E a equipe do Portland Trail Blazers também vamos ver como vai ser durante a temporada para podermos avaliar melhor. Vejo essas equipes como as melhores do Oeste. Na semana que vem falarei sobre as equipes do Leste, tá bom? Um grande abraço, boa noite, tchau, tchau. Agora é hora de falar de games com Paulo Bizarro. Alô, Bizarro, diga lá. Muito boa noite! Vamos começar o programa dando uma boa notícia. Tem versão gratuita liberada de PES 2021 ou eFootball, como quer a Konami, para PS4 e Xbox One. A versão dá acesso a todos os modos, menos a Liga Master. Vale a pena dar uma conferida. Engineer
need the big celebration too, eh? E falando em eFootball, PES 2021 terminou o Torneio da República, organizado pela Federação BNT Esportes, sob o comando do Luciano, que organiza todas as competições. Flamengo Esportes, grande campeão em cima da equipe dos excluídos. Vale a pena acompanhar os torneios da BNT Esportes, são emocionantes com narração do Romário. E nos lançamentos da semana, nós temos o famoso, badalado e polêmico GTA V Online sendo lançado. Missão Caio Perico. Muito bacana, vamos dar uma conferida. We're all here because of one man. You're not on the mainland now, huh? Anything goes! I need someone to rob it. You're obviously going to need a submarine. Outro lançamento bacana pra galera do mobile é Star Wars Knights of Old Republic, muito bacana, jogo que foi lançado para Xbox originalmente em 2004, vale a pena conferir. E agora um recado para você que tem seus lances, não é profissional, é amador, mas gosta de jogar e faz aquele grande lance, quer divulgar? Manda aqui pra gente que a gente vai divulgar. Você quer se lançar como youtuber, Twitter, faz suas lives, quer ser divulgado? Manda aqui pra gente que a gente aqui na TV Max vai te dar uma força. Nós estamos te aguardando no Instagram abaixo, manda no direct, que a gente vai entrar em contato passando um zap para você poder mandar seus lances ou a sua divulgação. Estamos aqui para ajudar a todo mundo dos esportes e a você amador também que só quer curtição e divulgar seus lances. Obrigado mais uma vez, até a próxima semana. Tchau! Vamos até a Europa com nosso correspondente Paulo César Oliveira. Alô, Paulinho! E na última semana chegamos ao final da primeira fase das competições europeias. Na Liga dos Campeões foram encontradas as 16 equipes que a partir de fevereiro iniciam a disputa das oitavas de final da competição. Já na Liga Europa, 32 equipes se classificaram para participar dos 16 avos de final que começam também em fevereiro. Aqui na Bélgica, em Liège, no estádio Sclessin, jogaram Standard Liège e Benfica. Empate em 2-2 no final de jogo, que classificou a equipe de Lisboa para a próxima fase da competição, mas na segunda posição e não na primeira. No final do jogo, falamos com o Mister Jorge Jesus, técnico do Benfica, e que obviamente fala sobre as pretensões da equipe do Benfica em relação às 16 avos de final da Liga Europa. São as mesmas que quando começamos esta fase de grupos. Nós somos uma competição onde nós queremos, onde já chegámos à final e acreditamos que podemos chegar à final. Sabendo que nesta fase, esta agora as novas equipas que vão entrar nestas eliminatórias são equipas que saíram das Champions muito fortes, são equipas que à partida tinham possibilidades de ganhar Champions e caíram, como o Manchester United, Ajax, bom, várias equipas que estão neste momento na Liga Europa, mas nós acreditamos que temos capacidade para poder discutir as eliminatórias com todas as equipas. Você justamente mencionou isso. Agora as equipes que saíram da Champions são equipes fortes. Vai ter alguma preferência? Tem alguma equipe favorita para jogar contra vocês, por exemplo? Não tenho escolha nenhuma porque todas elas são fortes. E portanto estamos preparados e confiantes que podemos eliminar qualquer equipa. Em relação ao primeiro jogo em casa ou fora de casa, tem diferença para vocês? Se pudéssemos escolher, preferia sempre jogar o primeiro jogo fora, mas o sorteio é que vai ditar. Mas o que o Mister queria acabou não acontecendo. O Benfica não decide a vaga em casa. Vamos aos principais jogos dos 16 avos de final da Liga Europa. Grande desafio em perspectiva em San Sebastián, na Espanha. O Real Sociedad enfrenta a equipe do Manchester United. O Wolfsberg recebe o Tottenham de José Mourinho e o Olympiacos o PSV Eindhoven. O Bruges começa jogando em Kiev no Olympique, que enfrenta o Dinamo de Kiev. O Braga tem um desafio histórico, recebe a equipe da Roma em casa no primeiro
primeiro jogo. E o Krasnodar, que foi algoz do Benfica, enfrenta o Dinamo de Zagreb, jogando na Rússia o primeiro jogo. E, como dizíamos, o Benfica de Jorge Jesus enfrenta o Arsenal em casa no primeiro jogo, indo decidir a vaga em Londres, na Inglaterra. O Molde da Noruega enfrenta o Hoffenheim da Alemanha, enquanto o Maccabi Tel Aviv de Israel joga contra os ucranianos do Shakhtar Donetsk. E vamos à Champions League. Ontem ficaram conhecidos os resultados do sorteio para as oitavas de final da competição. Os jogos vão começar também em fevereiro. Grandes jogos em perspectiva e que mostramos agora para você. E tudo começa no dia 16 de fevereiro em Leipzig. O Red Bull Leipzig enfrenta o Liverpool, enquanto que em Camp Nou, um super jogo, o Barcelona enfrenta o Paris Saint-Germain. Já no dia 17, o Sevilha em casa enfrenta o Borussia Dortmund, enquanto que o Porto recebe Cristiano Ronaldo e a sua Juventus, também no dia 17, no Estádio do Dragão. Uma semana mais tarde, no dia 23, o Atlético de Madrid enfrenta o Chelsea jogando no Municipal em Madrid, enquanto que no Olímpico de Roma, um super jogo, a Lazio recebe o campeão europeu, o Bayern de Munique. E fechando os jogos de ida, no dia 24, em Bergamo, o Atalanta recebe o Real Madrid, enquanto que em Mönchengladbach, o Borussia vai enfrentar o Manchester City. De Bruxelas, na Bélgica, Paulo César Oliveira. Valeu então, galera. Primeiro bloco está encerrado do Max Esporte, aqui pelos canais 525 e 25 da NET, ou no www.tvmaxrio.com. Daqui a pouquinho vamos falar de Vasco e Botafogo, de Flamengo e Fluminense, de um grande clássico São Paulo e Atlético Mineiro na quarta-feira. Tão importante, muito importante para o Campeonato Brasileiro. Já já a gente volta no segundo bloco do Max Esporte. O Rio corre para Max. Voltamos para o segundo bloco do programa Max Esporte, aqui na TV Max, canais 525 e 25 da NET, no www.tvmax.rio. E você já sabe, curtindo aqui o programa Max Esporte, sempre oferecimento dos supermercados Costa Azul. É bom ter você aqui. Ren TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Vamos para o segundo bloco para falar de futebol. Bota aí a galera, o Bocão, nosso Sérgio Américo, Jorge Ramos, Daniel Pomeroy e o nosso Paulinho Mocidade. Pomeroy, algum detalhe em relação ao VAR nesse final de semana do Campeonato Brasileiro? E aí? Não, Borges. A única vez que o VAR foi acionado e colaborou com a arbitragem foi no jogo do Botafogo com o Internacional. O árbitro assinalou uma falta corretamente, deu as costas para o lance, coisa que nenhum árbitro que está começando faria. Eu não sei o que deu na cabeça do árbitro potiguar, Caio Max Vieira, de dar a costa para o lance numa falta marcada próxima à área. O jogador do Botafogo, se foi por displicência, se foi por inocência, cobrou a infração, colocou a bola em jogo, e aí o jogador do Internacional, que se mantinha à distância regulamentar, pegou a bola e fez o gol. Gol legal. Deveria o árbitro, se tivesse alguma dúvida, poderia consultar os seus assistentes. Não precisava do VAR, porque não foi um lance duvidoso. Foi apenas um lance que ele deu às costas. E aí ocasionou essa bizarrice total que nós vimos nessa partida. No mais, sem quaisquer problema dos outros jogos. Aí eu começo a falar de Botafogo e Vasco, porque o Jefferson colocou, grande goleiro, grande ídolo do Botafogo, de que já acabou, já terminou, já estamos derrotados pelo lado do Botafogo. O próprio Jorge Ramos já colocou num jogo, acho que contra o Atlético Goianiense, que os jogadores caíram no gramado. O que você acha, Jorge? Essa questão, essa displicência, por exemplo, do lateral direito do Botafogo, é uma displicência. Não está no jogo, o Botafogo já está entregue? Isso, muito antes do Jefferson comentar,
a situação é muito complicada do Botafogo. O Botafogo passou por momentos muito ruins, foi prejudicado várias vezes pela arbitragem. É um time regular, não é um time de encher os olhos, mas foi muito prejudicado. O Botafogo poderia ter pelo menos mais 7 pontos aí por causa de erros de arbitragem. O Pomeroy, conversei com ele, eu achei que o árbitro errou nesse lance com relação a jogada. Eu fico na dúvida se fosse contra o Flamengo, contra o São Paulo, contra o Palmeiras, se isso aconteceria. O Botafogo não tem uma representação forte dentro da Confederação Brasileira de Futebol e passa por essas situações. Tá? E outra coisa também, o Rodinei tinha que ser expulso naquela partida. Claro! Ele fez claro. uma bola e não foi expulso. E existem outras situações no futebol brasileiro que o jogador foi expulso. Então, há problemas ali na arbitragem, de seguir um padrão de arbitragem. Isso não está acontecendo. Agora, o Botafogo tem um time que é um time que para lutar para não cair. Agora, não pode ser garfado. Foram 7 erros contra o Botafogo. 7 é muita coisa. Valeu, Jorge. Ô, Sérgio Américo, você não acha que é muita questão de contra o Botafogo, é a favor de um, de outro, ou é erro de arbitragem realmente? Eu queria bater, não na questão do erro da arbitragem, mas eu queria bater na questão do que o Jefferson falou, que o time do Botafogo está desligado, que o Botafogo está entregue. Seria isso? Bom, no pacotão, Borges, para começar, primeiro, um time que vence apenas 3 jogos até a rodada desse fim de semana do Campeonato Brasileiro, já na reta de chegada do campeonato, não pode dizer que a arbitragem é o fator preponderante para que faça essa campanha. Time bom, meu amigo, o juiz falha num gol, ele vai lá e mete 2. Entendeu? Não dá para mascarar a mediocridade do time do Botafogo em campo com a arbitragem. Nessa questão do Inter, tudo bem, o Rodinei tinha que tomar vermelho. Agora, esse Kevin fez uma lambança. Ele tem quanto? Ele tem o quê? 3 anos de idade? Ele conhece regra de futebol? O juiz fez essa lambança também de ficar de costas, mas eu não tinha nada que botar a bola em movimento. Gol legal. Então, para começar, não dá para dizer que é a arbitragem que botou o Botafogo nesse patamar de time praticamente rebaixado. Foi prejudicado? Foi, mas só o Botafogo. Quase todos os times são prejudicados no Campeonato Brasileiro. A arbitragem é ruim, não é no Brasil, não. É no mundo inteiro. Agora outra. O presidente eleito do Botafogo esteve aqui conosco no programa anterior e ele me disse algo que me chamou a atenção. Não, eu me reuni com os jogadores, o ambiente está tranquilo, o ambiente está legal. Como é que pode ter ambiente legal, meu amigo? O Botafogo é o glorioso, é um time grande. O chão tem que tremer. Tem que estar todo mundo na pressão, tenso, para levar o time à vitória. Aí é que mostra a acomodação desses jogadores. Escolhidos por empresários, a gente sabe quais. É um time medíocre, que está caminhando mesmo para a segunda divisão. Aí vem o presidente eleito, não, eu tive com eles, está tudo bem. É o quê? É o Arimateia, o Bambala? É o Botafogo. Tinha que ter um ambiente de pressão. Time grande começa a perder, tá para cair, é ambiente de pressão. Tem que estimular o outro. Se está tudo bem para eles, então, aí não tem jeito. O Jefferson está coberto de razão, palmas para ele. Ô, Bocão, você tem razão, Sérgio Américo, ou não, nessa relação? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Botafogo é que está totalmente desligado, né? Na realidade, os fatores são, contextualizando, evidentemente, já começa com a administração horrível, né? Eu acho que a única pessoa que deu a cara e agora saiu, porque não aguenta mais também, foi o Montenegro. O Botafogo já era para ter acabado, de repente nem ter disputado o Brasileiro esse ano, porque o Montenegro ajudou financeiramente o Botafogo. E depois foi o único que deu a cara e foi massacrado. Isso é um ponto. Agora, em relação ao jogo internacional, houve uma falha coletiva de arbitragem do Kevin e também, principalmente, do Diego Cavalieri. O Diego Cavalieri induz o árbitro a dizer que a bola estava em jogo, tentei defender. Se ele vira as costas e faz o gol, talvez o árbitro, na interpretação dele, não desse. Por mais que tivesse certo. Mas eu acho que o Kevin falhou demais. Foi muito inocente de ter posto a bola com a mão. E outra coisa, uma desatenção. O jogador está discutindo com o outro lá na frente. Enfim, embora o time seja muito ruim do Botafogo, é claro que foi prejudicado. Se você tivesse 7 pontos hoje, seriam 27 pontos. E talvez estivesse ali próximo da zona de rebaixamento e não na lanterna. Então, se o Botafogo fez a seleção brasileira, deu tantas alegrias e glórias,
Não precisa pisar no Botafogo, chutar cachorro morto, que é sacanagem que estão fazendo com o Botafogo. O caso do Rodinei é um escândalo no futebol, um escândalo, ação deliberada. O Meroy pode responder isso aí. Ele vai com a mão na bola e tira a bola tendo o segundo cartão amarelo com 38 minutos do primeiro tempo. É um absurdo, porque se fosse contra o Botafogo, o jogador seria expulso. E outra coisa, eu não sei se o Botafogo ganharia o jogo internacional com a mais, mas que se teria uma grande vantagem, evidente teria. Agora, gente, tem que ter um pouco mais de respeito. Eu acho que o Jeff tem razão, sim. Mas eu acho que o Botafogo melhorou muito com o Barroca à beira do campo assumindo o Botafogo. O Botafogo teve uma postura um pouco melhor, teve uma entrega melhor, uma competitividade melhor. Eu acho, me criou uma esperança um pouco maior de que o Botafogo possa melhorar ainda seu rendimento. É difícil, mas não é impossível. Ô, Paulinho Mocidade, colocando Botafogo e Vasco juntos, colocando Vasco e Botafogo juntos, a questão da política prejudicou, por exemplo, o Vasco, prejudica o Botafogo, o que você acha? E o Botafogo está entregue já? O Vasco está entregue também, não? Em termos de política, totalmente, né? Porque, veja bem, o Borges e queridos amigos da mesa, a política, na minha modesta opinião, é uma arte, para quem sabe fazê-la, né? Quando se faz a coisa bem feita, o resultado é completamente favorável, né? O Botafogo é um clube extremamente tradicional, foi base da seleção brasileira, o Nilton Santos, o Garrincha, o Manga e tantos outros craques, né? E a gente vê essa decadência de alguns anos para cá. O Vasco está passando por uma, vamos dizer assim, uma transição nesses últimos 20 anos de donos do clube. O Vasco está cheio de donos do clube. Não tem aquela integração, não tem aquela união entre os poderosos. Porque se o Vasco, eu tenho certeza disso que eu estou falando, eu acho que vocês vão concordar comigo. O Vasco tem a história mais linda dos clubes mundialmente falando. Tem um histórico fantástico. Ele é grandioso realmente. O Vasco poderia ser o Real Madrid aqui no Rio de Janeiro. Se houvesse união, se houvesse humildade, se houvesse determinação. Vamos deixar o orgulhozinho de lado, porque condições financeiras através da colônia portuguesa e de tantos outros vascaínos que têm condição de erguer realmente um clube, e a história do Vasco já retrata isso. Está aí agora o CT. Isso tudo a torcida que fez, como lá atrás fez o estádio. O Vasco já teve e saboreou muitos e muitos grandes times, de deixar qualquer um com inveja. Uma inveja sadia, né, de qualquer torcedor, de qualquer outra equipe. Agora, esse time atual é um dos piores da história do Vasco. É um bando de jogadores. Você tira dali o Cano, que é um cara que nasceu para fazer gol, agora ele tem que ser abastecido, né? Você tira dali um Thales Magno, que estão acabando com o futebol desse menino, e esse menino, psicologicamente, ele está para baixo. Ele nunca foi ponta esquerda. Estão colocando ele de ponta esquerda. Ele é um meia ponta de lance, um jogador habilidoso. O meio de campo do Vasco, se o Benítez jogar bem, o time flui. Se jogar mal, um abraço. A defesa é uma batida de cabeça. O meio de campo do Vasco não existe, que é o lugar pensante de qualquer clube. Então, tirando o goleiro também, que é muito bom, um pouco do Castan, que é um jogador veterano. Então, fora disso, você não tira mais nada do Vasco, rapaz. Isso é uma mediocridade gigantesca. E os dirigentes estão brincando de brigar. Agora você vê uma eleição, a segunda eleição, estão querendo até a terceira eleição. Fala sério, né, bicho? É um negócio. Aí prejudica. Estão desmontando a estrutura de um grande clube chamado Clube de Regatas Vasco da Gama. Estão liquidando com os gigantes da colina, lamentavelmente. O Jorge, o Paulinho Mocidade falou da questão do meio-campo pensante. Botafogo não tem esse meio-campo pensante e não tem um Cano, não tem um jogador definidor de ataque. É por aí o Botafogo e o Vasco têm essa diferença no ataque, não? Por aí sim. O Botafogo tem dificuldade na criatividade do seu meio de campo. Essa última partida fez uma boa partida. Agora, eu acho que o Botafogo não é um time para cair. Eu acho que ele pode ter poucos pontos,
tudo a partir até de situações inusitadas no futebol. Eu tenho certeza que qualquer clube que passou, que o Botafogo passou, qualquer um, Flamengo, Palmeiras, iria reclamar do que aconteceu. Qualquer um. Só que a Flapresse, ela faz esse jogo de que nada aconteceu. Entendeu? E aí parece que está tudo certo. E não está. É isso. Sérgio Américo, você vai ter já o seu direito de resposta. O Daniel Pomeroy, o Rodinei deveria ser... Eu não sou da Flapresse. Ele faz parte. A mim não atingiu. Eu não sou da Flapresse. Ele faz parte. Peraí. Esse recado não é pra mim, não, meu irmão. Peraí. Daniel Pomeroy, o Rodinei deveria ter sido expulso? Sim, deveria ter recebido o segundo cartão amarelo e excluído da partida, tanto que o Abel o retirou da partida para não ser expulso, né? É bom que isso não tenha nada a ver uma coisa com a outra. Sérgio Américo, o seu direito de resposta. Não foi para ele que eu não tenho falei, direito de resposta. Eu sou repórter esportivo, cobri todos os clubes do Rio de Janeiro. Eu sou Flamengo, mas sou Flamengo fora do ar. Quem me conhece, me respeita, como todos vocês sabem, que com o microfone ligado eu não torço. Agora eu vou repetir aqui. Não adianta o Botafogo esconder esse time ruim, medíocre, que vai cair, não adianta iludir o torcedor. Milagre não acontece a toda hora. Depois vocês me cobrem aqui. Podem me cobrar. Você disse que ia cair. O milagre do Fluminense em 2009 foi completamente diferente em comparação agora. Então, que não se iluda o torcedor, não é o que os colegas aqui da mesa estão falando. Mas eu vejo muito dirigente do Botafogo, esse Túlio Lustosa, com todo respeito, foi um jogador mediano. E que história ele tem de diretor? O que ele conhece da função? Ele fez algum curso? Ele tem uma capacitação? Não mete a cara pra nada. Ele não mete a cara pra nada. Exatamente. Aí fica usando, não se deixe usar, torcedor do Botafogo. Não se deixe usar. Que aí vem o seu Túlio Lustosa ficar jogando em cima da arbitragem, a mediocridade do time, o mau planejamento dessa incompetente diretoria do Botafogo, o mau planejamento, isso que eu acho. Agora que o Botafogo foi prejudicado na arbitragem, negócio do Rodinei, foi. Agora, não me venha colocar culpa na arbitragem por uma campanha ridícula dessa, só isso. Agora, eu não sou da Flapress, não sou da Fogo Press, não levo dinheiro de dirigente, não boto camisa do Flamengo para ir para YouTube torcer, não faço isso e nunca vou fazer. O meu compromisso é com a informação. Agora eu sei para quem o Jorge direcionou esse recado, e ele sabe que não é para mim. Ô Bocão, mas vamos falar agora de campo. A questão do Botafogo e do Vasco são diferentes. O Botafogo, por exemplo, é um time que tem problemas de meio campo. E o Vasco não tem problema de ataque, tem um Cano, não é isso? O problema é que a adaptação do Sapinto na construção do jogo coletivo é muito mais pela insistência. O Vasco empatou com o Fluminense nesse domingo, muito mais pela insistência, que fez um jogo ruim. O Vasco fez um jogo que não conseguiu, principalmente no primeiro tempo. O Fluminense foi melhor, mas o Vasco teve 20 finalizações contra 9 do Fluminense. Então, acho que pela insistência, o Vasco merecia um empate, quiçá até um resultado melhor. Mas o time do Vasco, na construção coletiva, ele tem um jogador que, pelo menos, tem um cabeça pensante, que é o Benítez. Quando joga Benítez e Cano, o time do Vasco se torna um pouco mais forte, evidentemente. Claro que o coletivo não funciona tanto pelas peças individuais que tem uma qualidade baixa técnica. O Botafogo já não tem. O Botafogo não tem aquele jogador pensante. São jogadores de mesmas características. O Ronaldo e o Nazário jogam praticamente da mesma forma. Não dão uma caneta, não pifam o centroavante numa bola enfiada entre linhas, não fazem nada. Só jogo aéreo para Pedro Raul ou Babi. Então acho que é a diferença. E o Vasco tem um jogo a menos. O Vasco tem mais chances de sair do que o Botafogo. Ô, Paulinho Mocidade, o jogo do Vasco contra o Santos, você acha um jogo difícil? Porque o Flamengo pegou os reservas, os garotos do Santos. Mas o Vasco talvez pegue o principal time do Santos por causa da questão do jogo final aí da Libertadores. Mas o que você acha aí em relação à questão do Vasco contra o Santos? Bom, pela lógica, o Santos é favorito. Vocês também vão concordar comigo, eu tenho certeza. O que acontece tanto no Vasco como no Botafogo, o Vasco ainda fez um acordo de pagamento, mas já está tudo atrasado. O emocional dos jogadores está arrasado.
você olha quando a imagem dá um close em cima de determinados jogadores, você não vê o cara com pegada, o cara com tesão, o cara com vontade de morder a grama. Você não vê isso, tanto no Botafogo quanto no Vasco. As limitações técnicas são gritantes, né? Que o empresário manda, impõe, contrata, bota um monte de cabeça de baile ali para jogar e a conivência da direção. Essa é a realidade. Veja bem, o Luxemburgo, todo mundo sabe que é flamenguista doente, mas inegavelmente é um dos maiores treinadores que o futebol brasileiro já produziu. O Luxemburgo pegou um time pior ainda do que esse, eu não sei se esse era pior do que o outro, mas ele fez milagre e fez o jogador entender a grandiosidade que o clube tinha. Poxa, ele depois pediu um contrato melhor e não deram porque não queriam ele no Vasco. A verdade é essa. Por causa dessa briguinha de Flamengo e Vasco eterna, não sei para que isso. A rivalidade não tem nada a ver. O Flamengo hoje é o melhor time do futebol brasileiro e a gente, torcedor de outros clubes, tem que tirar o chapéu. Se o Flamengo jogar como jogou ano passado, ganha tudo. Só que já perdeu aí, porque tem uma série de fatores também. Contusão, cartões, já a gente fala. Uma série de coisas por aí, entendeu? Então, o emocional dos jogadores, tanto do Vasco como do Botafogo, é gritante. E o psicológico influi muito. Você sabe disso, né, Borges? Com certeza. Vamos fechar aqui com o Botafogo, Jorge. É um jogo importantíssimo contra o Curitiba no Couto Pereira, né? É um jogo deveras importante que o Botafogo precisa sair da última colocação, né? Todo jogo é importante para o Botafogo e agora todos são muito importantes. Contra o Curitiba, contra o que vier pela frente. O Botafogo tem que fazer uma sequência de vitórias se quiser sair do rebaixamento. Eu concordo com o Sérgio Américo, acho que o Botafogo é um virtual rebaixado do campeonato. Agora, o que eu falei aqui, eu falei de uma forma geral, eu não falei para ninguém especificamente. Eu falei que há uma tendência nesse sentido e a gente sabe disso, eu trabalho no meio há muitos anos e sei que isso acontece, né? Agora, tenho certeza que o Botafogo praticamente vai ser rebaixado, a não ser que haja uma situação dessas inusitadas, né? Que é o que aconteceu com o Fluminense em 2009, aconteceu com o Flamengo num determinado momento, com um gol no finalzinho ali, salvou o Flamengo, e às vezes jogadas políticas também que acontecem. A força política de uma equipe diante da instituição vale e tem peso, e o Botafogo não tem esse peso. Não, só um detalhe sobre o que o Paulinho Mocidade falou, como grande vascaíno e bom analista. Esse Sapinto, técnico do Vasco, ele não é top de linha, não. Porque, como disse o Paulinho, Luxemburgo, ele conseguiu levantar o Vasco ano passado com material humano ruim. Esse Sapinto, primeiro ele chegou colocando um esquema de 3 zagueiros que caiu em desuso no mundo inteiro. Aí não deu certo, agora ele mudou para o 4-2-3-1. Tudo bem que ele tem o Castan não está passando por um bom momento. Realmente o Thales Magno está sendo mal aproveitado, esse Vinícius é muito ruim, e o Vasco depende só do Cano e do Benítez, não tem jeito. Aí, desse jeito para o Vasco, fica muito complicado realmente. E outra, domingo, não foi o Vasco que empatou, na minha opinião, foi o Fluminense que não jogou o segundo tempo. Deu o campo para o Vasco e foi castigado merecidamente. Só esse detalhe, Boris. Valeu, então. Vamos fazer o seguinte, vamos fechando aqui o segundo bloco. Já a gente vem para o terceiro bloco, falando de Flamengo, de Fluminense, os palpites, o Daniel Pomeroy dando também a arbitragem. O Rio corre para Max. Amigos, voltamos para o terceiro bloco do programa Max Esporte, aqui pelos canais 525 e 25 da NET, ou então pelo www.tvmaxrio.com. Sempre no oferecimento dos supermercados Costa Azul. É bom ter você aqui. De REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Falar de Flamengo, Fluminense e também da arbitragem. Em relação, logicamente, à escala desse meio de semana. Nós temos Fluminense e Atlético Goianiense, jogo reprogramado, antecipado, né? E o jogo do São Paulo e Atlético também reprogramado. É a escala já definida, Daniel Pomeroy? Já sim, Borges, e telespectadores.
Atlético Goianiense e Fluminense, o árbitro é de Santa Catarina, Rodrigo D'Alonso Ferreira. E o grande jogo, São Paulo e Atlético Mineiro, trio FIFA de Goiás. Wilton Pereira Sampaio no apito e seus assistentes Fabrício Vilarinho Correia da Silva e Bruno Rafael Pires. Um trio neutro e da FIFA. Agora, a escala para Botafogo e Coritiba, Vasco e Santos e Flamengo e Bahia já está definida? Não, só amanhã. Tá ok, então. Agora, falar do Flamengo, o Rogério Ceni colocou os dois atacantes, o Pedro e o Gabigol. Aquela discussão, né, Sérgio Américo? Gabigol, Pedro, tal, jogam junto ou não jogam, mas tirou o Gerson. Foi uma peça que foi tirada. É por aí, tem que tirar o Gerson, ou você tiraria outro jogador? Dá para jogar com esses 5 jogadores ofensivamente? Aí, Borges, depende de cada circunstância de jogo, da característica do adversário, mas dá. Agora, tem um detalhe, hein? Não sei se vocês sabem, o Gabigol agora tem que ser chamado de Gabi. Cada coisa, né? Eu vou continuar chamando de Gabigol. Mas dá, você precisando dar ofensividade ao time, você pode jogar com 2 atacantes. Você bota Bruno Henrique na ponta esquerda, né, pela esquerda, que ele rende muito bem, ficou provado diante do Santos. Você pode meter o Gabigol enfiado pela direita e o Pedro mais centralizado. Mas isso se você vai furar uma retranca, se você tem um time habilidoso que também tem uma marcação alta, é outro esquema. Cada jogo é uma história. Inclusive, como se sabe, os times europeus são assim. Eu me lembro que na Copa do Mundo de 2014, quando a gente recebia as escalações das equipes europeias nos jogos, muita gente se surpreendia. Poxa, mas a Alemanha no jogo anterior era uma, agora está com 4, 5 alterações. Vocês sabem, na Europa é assim, é rotatividade, vai mudando. Tanto é que o Jorge Jesus fazia isso no Flamengo. Então, meu amigo, cada caso é um caso. Cada adversário, você vai armar o seu time de acordo com a necessidade. Agora, o Pedro e o Gabigol jogarem juntos, até os 3, Pedro centralizado, Gabigol e Bruno Henrique pelas pontas, dependendo da circunstância de jogo sem o Gerson, pode até ser. Tudo depende, amigo Borges. Ô, Paulinho Mocidade, você acha que dá para jogar esses 5? Porque você vai ter que tirar uma peça criativa no meio, né? E aí? Olha só, eu concordo em parte com o que o meu querido Américo disse. Porque o Flamengo, a verdade é o seguinte, o elenco do Flamengo é muito rico, tem muita qualidade técnica. Agora, o Gerson joga muita bola, muita bola. O problema é o Everton Ribeiro, o Gerson e o Arrascaeta, que é nojento para jogar bola, ele toca a bola para o lado sem olhar para onde ele vai tocar, de tanta qualidade que ele tem. E os homens que finalizam na frente, né? Os 3, o Gabigol, o Pedro e o Bruno Henrique, que é fantástico jogador. Bem marrentinho, coisa, mas joga muita bola. Então, o Gerson eu acho uma peça fundamental naquele meio de campo ali do Flamengo. Pô, queria ele lá no Vasco. Pô, que beleza. Parabéns pro Flamengo, parabéns. Ô Bocão, o que você acha? Você acha que dá para jogar com esses 5 ou vai ser esporádica a situação? Porque vai ter que tirar um jogador de meio de campo, né? Eu acho que, só para fazer uma observação em relação ao Rogério Ceni, que eu escuto toda hora dizer que é um baita de um técnico, o Rogério Ceni não ganhou nada. O Rogério Ceni ganhou, já falei isso aqui várias vezes. O Rogério Ceni ganhou Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e mais um título aí. Poxa, gente menos, cara. O Rogério Ceni, o time do Flamengo, como o Paulinho Mocidade falou, é riquíssimo de elenco. Qualquer um que entrar ali e ajustar o encaixe dos jogadores, principalmente o Flamengo tem um coletivo muito forte. E outra coisa, o Flamengo teve uma evolução física já nesse jogo contra o Santos, independente do Santos jogar com o time reserva, mas o Fluminense teve uma evolução, o Flamengo teve uma evolução física, que é importante para o jogo individual, da qualidade técnica dos seus jogadores. E principalmente uma consistência defensiva que o Flamengo não tinha há bastante tempo, tomando muitos gols. Então o Flamengo evoluiu bastante, pelo menos nesse jogo. Mas não por conta da tática. Os jogadores já se conhecem, não tem mistério mais o Flamengo. O Flamengo é forte, candidato ao título de campeão brasileiro. Então eu vejo o Flamengo em evolução. É claro que o São Paulo vem de jogos importantes, ganhando, perdeu um jogo domingo que não poderia perder, podia abrir uma vantagem, e agora deu chance, porque agora tem um confronto direto amanhã de São Paulo e Atlético Mineiro, que o Flamengo pode se beneficiar.
Agora, Jorge Ramos, continuando no Flamengo ainda, essa questão justamente do Rogério Ceni. Eu acho que não é um senhor técnico, é um técnico iniciante, mas, de qualquer maneira, ele manteve o que o JJ está fazendo, não é isso? Olha, Borges, o problema do Rogério Ceni, eu concordo com o Bocão na análise que o Bocão faz, ele ainda está precisando se afirmar. Rogério Ceni, no jogo anterior a esse jogo que o Flamengo venceu agora, nesse domingo contra o Santos, Rogério Ceni tirou o Everton Ribeiro e o Arrascaeta do time. Ele fez 2 modificações que, olha, se não dá certo ali, se o Flamengo não ganha, ia dar problema. Ele é um jogador, é um treinador que ainda precisa conhecer mais. O Flamengo, há uma comparação sempre muito grande entre Jorge Jesus e agora. Não dá para comparar. O Flamengo de 2019, para ter um outro Flamengo naquele nível, vai demorar alguns anos. O Jorge Jesus sabia substituir muito bem, tinha uma visão de jogo excepcional, claro que um plantel muito bom. Com relação a jogar junto, Pedro com o Gabriel, olha, time que bom jogador pode jogar junto, não tem problema nenhum. Quando há qualidade, o Flamengo tem uma excepcional qualidade no seu elenco. Então, esses jogadores podem jogar juntos, porque são bons jogadores, excelentes jogadores. Eu me lembro da Copa de 70, botaram o Rivelino mais atrás um pouco, o Zagallo jogou recuado em 62 e 58, porque eram bons jogadores. Sempre tem vaga para bom jogador. É isso. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso querido Mazella e também ao doutor Jorge Ferreira, rubro-negro. Alô, doutor Jorge, aquele abraço, o Mengão tá chegando, hein? Nosso Mengão tá chegando. É lá do Hospital Adventista Silvestre, que cuidou muito bem do nosso Ricardo Mazella. Também ao nosso Carmelo Conte, que é o doutor Carmelo Conte, que é, inclusive, médico particular do nosso Ricardo Mazella. E o Robson Giovanni, que é o nosso homem das redes sociais. Trabalha com o doutor Carmelo. Mas um abraço ao doutor Jorge Ferreira, rubro-negro. Ele não é da Flapress, não. Ele é rubro-negro mesmo, como eu sou, como o Sérgio Américo é. E os demais aí, o resto Você é um intrigueiro. Você é um intrigueiro. Né? Me intrigando com o Sérgio Américo. Ô, meu querido Daniel Pomeroy, o arbitragem do Flamengo no jogo contra o Santos foi tudo bem. A questão da intensidade do pênalti, porque o pessoal que não houve intensidade, porque o cara puxou, mas não puxou de uma maneira, essa questão do puxão de camisa, e aí? Houve o pênalti, não tem intensidade. Existe a regra. Puxou a camisa, é infração. Dentro da área, regra 14, tiro penal. Não tem o que discutir, agiu certo o ato. Agora, tem que ver se em todos os outros jogos a sua senhoria vai punir da mesma maneira. O problema é a continuidade de atuação. Esse está sendo o grande problema no Campeonato Brasileiro do corrente ano. E o segundo pênalti do Euro, o Botafogo teve um pênalti parecidíssimo com o Calu no final de um jogo, não deu pênalti. E o do Ribeiro deu. Quer dizer, vergonhoso. 2 pesos, 2 medidas não existem. Mas, vem cá, do Everton Ribeiro, houve pênalti ou não houve? Põe a sua cara para falar sobre isso, gente. Insuportável isso, gente. Calma, que o coração pode bater mais forte aí, dá problema, não dá nem problema de internet, dá problema de você cair. Agora é assim, espera só um minutinho, vamos combinar, o Botafogo está lá embaixo por culpa da arbitragem, e o Flamengo está lá em cima por culpa da arbitragem, é melhor ouvir isso que ser surdo, né? Mas enfim, já que eu estou aqui, eu vou ficando. Sérgio Américo. Mas não pode pisar, né? Você chutar cachorro morto, né? Aí é mole, né? Calma. Para mim foi pênalti no Everton Ribeiro, minha opinião, né? Minha opinião foi. O Calu não foi. O goleiro intercepta as pernas do Everton Ribeiro com o braço. Ele bateu no braço do goleiro, é pênalti. Agora o Pomeroy que pode dizer. Foi ou não foi? O detalhe todo. O Daniel Pomeroy, foi ou não foi? Foi pênalti, como também foi pênalti de um lance idêntico a favor do Botafogo e a arbitragem não deu. Idêntico. Não deu! Sim. Absurdo! Sim. Mas na cara não pode ser interpretativo. Eles estudam, eles fazem a mesma coisa, eles estão sempre lá fazendo. Tem que dar pênalti. É tendenciosa, sim, a arbitragem.
Pronto, falei. Não, a favor de quem? A favor de quem, Jorge? A favor do Flamengo só? Contra o Botafogo é tendenciosa. Porque o pênalti do Everton Ribeiro foi muito menos do Calu. No final do jogo, isso é uma palhaçada que estão fazendo com o Botafogo. O time é ruim, o time é uma... mas não pode ser tão prejudicado assim. Pronto, falei. Palhaçada é a diretoria Fala, que faz com o fala, Botafogo Jorge. um time ruim. Fala, Jorge, fala. A diretoria do Botafogo é ruim, concordo. Foi feito um levantamento sobre erros de arbitragem, o Pomeroy deve saber, e o Botafogo aparece, né, como aquele mais prejudicado nas arbitragens. Isso não sou eu que estou falando, não. É um levantamento feito por especialistas no assunto. O Flamengo aparece mais ou menos ali, né, no meio, e alguns outros beneficiados, né? Isso são levantamentos que são feitos. Eu já falei isso aqui, eu não estou dizendo que o Flamengo é culpado de nada. Existem erros. Não. E esse campeonato está marcado por erros. Isso aí é uma visão, não é só minha, não, gente. É uma visão de uma forma geral. Agora, que o Botafogo é um time ruim, que o presidente é ruim, eu concordo plenamente. Agora, que teve situações de erros clássicos, o Pomeroy está aí para citar. Teve um jogo no ano passado contra o Palmeiras, que o árbitro deu início à partida, parou o jogo, voltou e marcou um pênalti a favor do Palmeiras. Com o jogo, a bola rolando. O Pomeroy sabe disso, pode até lembrar esse lance. Então, são situações. Agora, falar isso é chororô. Todo mundo que perde chora. Flamengo, Fluminense, Vasco, todo mundo chora. Ô, Paulinho Mocidade, você acha que tem tendência a favor de um ou de outro na arbitragem? Não, em nossa mesa tem um catedrático do assunto, né? Que é o nosso mestre aí. Sim. A arbitragem, não é no Brasil, no mundo, é péssima, porque eu acho que tinha que ser profissionalizante realmente a categoria de árbitro de futebol. E não o engenheiro, o coronel da PM, o cantor, o compositor, sei lá, apitando futebol. Ele pode até gostar, se integrar realmente na regra, etc. Mas é muito falha a preparação, as jogadas, a força de um clube dentro das federações, dentro da CBF, se influencia muito. O Pomeroy sabe disso, entendeu? Uma bandeira é uma bandeira, outra bandeira é outra. O Botafogo tem um elenco medíocre, tem pelas suas tradições? Tem, mas está sendo muito prejudicado pela arbitragem há algum tempo, porra. O Vasco a mesma coisa. O Vasco já sofreu derrotas aí, pênaltis inacreditáveis contra o Vasco, mas e daí? Ficou aquela imagem lá atrás que o Vasco vinha na pressão, porque tinha um dirigente que peitava todo mundo, que queria dar porrada em todo mundo, que queria ganhar na barra. E não é assim, futebol não tem que ser assim. Futebol tem que ser na lisura, isso no meu modo de ver. E, tecnicamente, tem que ter uma arbitragem com respeito, para ela passar o respeito para os jogadores. Tem árbitro aí que não tem a mínima condição de querer ser árbitro da FIFA. Pelo amor de Deus, tem jogadinha ali para botar o cara para ser árbitro da FIFA. Ele não tem condição. Nem de apitar aqui a segunda divisão não serve de Bauru. E ele está com aqui, ó, brasão bonito, escudo bonito, FIFA. Porra, não apita nada. O Pomeroy sabe disso aí. Então, eu acho que a força de um clube para o outro clube, olha, isso influencia quando alguém está com apito na boca, hein? Influencia muito. Ô, Sérgio Américo, o seu detalhe para a gente falar do Fluminense de Marcão. E aí? Sim, rapidinho. Eu concordo com a bronca do Bocão, do Jorge Ramos, no sentido que clube que é prejudicado pela arbitragem tem que reclamar, tem que mandar protesto para a CBF, tem que fazer e acontecer. O que eu não concordo e combato é que não se deve jogar em cima da arbitragem a incompetência para se formar um time ruim. Não é no Botafogo, não, em qualquer time do Brasil. O próprio Flamengo. E convenhamos, como o Paulinho é de Bangu. O Bangu foi assaltado pelo José Roberto Reit, o Fluminense foi campeão. O Botafogo foi campeão em 95 por um erro do Márcio Rezende de Freitas, amigo. Ora, bolas. E o empurrão no Maurício, 89. O Flamengo, nas papeletas amarelas também, aquele escândalo. Aquele escândalo, que realmente um troço que sujou a imagem do Flamengo perante todo mundo. Quantas vezes o Flamengo foi ajudado pela arbitragem? Agora, não me venham colocar só na arbitragem o insucesso e o fracasso de um time. É só isso que eu combato. Agora, foi prejudicado, tem que chiar, claro. Tá certo. Vamos começar do Fluminense. Ô, Bocão, o que você acha do Fluminense do Marcão? Vai cair?
vai ser diferente. A entrada do Marcão, mesmo sendo auxiliar e conhecendo o trabalho do Odair Hellmann, vai cair o time do Fluminense nessa sequência, não? É uma incógnita, né? Porque o Marcão, ele fala a língua do jogador, né? Não sei se é bom treinador, mas fala a língua do jogador. Se ele der continuidade ao trabalho do Odair, que foi espetacular, para mim, o melhor treinador hoje. Claro, o Renato Gaúcho tem aquela regularidade que já botou o Grêmio com 41 pontos no Campeonato Brasileiro, jogando alguns campeonatos paralelos e com um jogo a menos. O Renato Gaúcho, para mim, é soberano no campeonato, além do Fernando Diniz. Mas o Odair Hellmann, o que fez com o Fluminense está em 4º ou 5º lugar, um absurdo. Se ele der continuidade e os jogadores comprarem a ideia do Marcão, ele não pode querer mudar. O Fluminense tem chance de chegar na Libertadores. Para mim, é uma campanha acima da média. Eu acho que o Marcão pode, se não mudar muito. Se mudar, quiser mudar, o Fluminense a tendência é cair, como aconteceu com o Internacional. O Abel chegou, não ganhou nada, o Cudê, sabendo que poderia dar alguma confusão ou não, e deixou super chateado a torcida do Internacional. O Fluminense tem chance pela bela campanha que vem fazendo. Você concorda, Jorge? Eu acho que o Fluminense tem chance de chegar ali na Libertadores. Pode ser ali entre os 6 primeiros colocados. É um time que coletivamente ele funciona relativamente bem. Eu acho que o Odair, e eu falo que o Bocão foi muito assertivo quando comentou isso. O Odair tem uma participação muito grande na equipe do Fluminense. É uma surpresa, o Fluminense é uma surpresa. Não joga bonito, mas é eficiente e pode chegar ali entre os 6 primeiros colocados. Agora, se o Marcão vai dar certo ou não, isso vai depender do tempo. Eu acho que o Marcão ele não vai mudar muito, porque ele não é burro. Ele sabe que o time está rendendo bem. Uma desatenção ontem fez com que o Vasco empatasse o jogo, uma desatenção do Fluminense que poderia estar entre os 4 primeiros colocados. O Fluminense, eu acho que vai brigar ali pelas primeiras 6 colocações. Você acha, Paulinho Mocidade, isso aí, ou o Marcão vai dar continuidade ou não? Vai conseguir dar continuidade? Eu acho que sim. Conheço muito o Marcão, me dou muito com ele. É uma pessoa maravilhosa, um cara muito humilde, foi um ótimo jogador. Agora, é o que o Bocão falou há pouco, aí, tem que ter continuidade. Eu acho ele um futuro muito grande para ser um grande treinador do futebol brasileiro. Agora, tem que deixar o cara trabalhar, pô. Você sabe muito bem que o treinador aqui, ganhou, ele está numa boa, perdeu, é mandado embora. Deixa o cara trabalhar, entendeu? Deixa ele trabalhar. O Marcão sabe o que é a linguagem do jogador. Ele foi um muito bom jogador, entendeu? E um cara que se integra e se entrega para o elenco, entendeu? É um cara de unir, é um cara de personalidade, um cara amigo do jogador, entendeu? Isso tem uma influência muito grande. Então, deixa ele trabalhar. Eu acho que o Fluminense tinha que dar continuidade ao trabalho dele, contratá-lo. Eu me lembro lá atrás, o querido Alcide Portela, que sempre foi muito bom, mas o Alcide dizia assim para mim, porque a gente estava muito tempo do samba ligado, o Alcide era muito ligado ao samba, e ele dizia assim, Paulinho, eu posso ser toda essa maravilha, acontece que eu não ganhei título nenhum. Então não adianta, eu sempre sou um interino. Então tem que ganhar, o treinador tem que ganhar. Entendeu? Quando ele formava o time do Vasco legal, o Vasco vinha trazer, botava Jair Pereira. Trazia, botava o Lopes. Trazia, botava não sei o quê. E não se ficavam. É a mesma coisa do Marcão. Deixa ele trabalhar. O Marcão tem um futuro muito grande como treinador. Eu acho, a minha modesta opinião. Vamos aos palpites rapidamente para a gente fechar esse programa Max Esporte. Jorge Ramos, Atlético Goianiense e Fluminense. E aí? É jogo fora, né? O Fluminense vai vencer 1-0. Você, meu querido Daniel Pomeroy. 2-1 Fluminense. Você, Bocão. Primeiro, nós estávamos falando do Marcão, queria mandar um beijo pro Marcão, que fez aniversário no domingo, e sua família linda, a Catarina e a Kátia, dona Kátia. Eu acho que o jogo é dificílimo pro Fluminense, que o Marcelo Cabo faz um ótimo trabalho no Atlético Goianiense. Eu acho que o Atlético Goianiense ganha esse jogo. 1-0. Você, Sérgio Américo. Só dar o meu pitaco rápido sobre o Marcão. Gente boa, mas ainda inexperiente. Errou. Eu vi o jogo domingo. Ele errou no segundo tempo. O Vasco pressionando, ele botou 2 lentos
no time, o Fred e o Ganso. Aí o time se entrincheirou e foi merecidamente castigado. Ainda é um treinador inexperiente. Fluminense atrás de Goianiense, para mim, 1-1. Você, Paulinho Mocidade, resultado, palpite. Olha, jogo duro. Esse time, eu concordo com o Bocão, esse time aí do Atlético é um time perigoso, porque está muito bem treinado. Então, eu acho que é um jogo para empate, porque o Fluminense, a vantagem do Fluminense para chegar até onde chegou é o conjunto. Entendeu? Todo mundo joga em prol do clube, em prol do time. Entendeu? Isso o Atlético está começando a realmente entender e está sendo um osso duro para qualquer time grande. Hein? Vocês vejam o que ele fez com o Flamengo, certo, lá na primeira fase do Campeonato Brasileiro e nesse segundo turno aí, melhor dizendo. Então é um jogo duro. Eu acho que é um jogo para empate. Ô, Paulinho, para botar fogo, para a gente fechar, Botafogo e Curitiba, qual vai ser o resultado? Olha, com toda a deficiência com toda a deficiência dos dois elencos, eu acho que o Botafogo ganha do Curitiba, que é pior do que o Botafogo, lamentavelmente. Qual o resultado? Placar? Eu acho que dá 2-0 Botafogo. 2-0 Botafogo. Você, Sérgio Américo. 0-0 Botafogo e Curitiba. Para mim também, 0-0. Você, Jorge Ramos. 1-0 Botafogo. Daniel Pomeroy. 1-0 Botafogo. E você, Bocão. O Barroca, conhecendo o Curitiba, que lá esteve há pouco tempo, 2-0 Botafogo. Não tem como fugir disso. O Botafogo precisa dessa vitória. Sérgio Américo, Flamengo e Bahia. Flamengo e Bahia, só isso. Vamos lá. 3-0 Flamengo no Bahia. Você, Paulinho Mocidade, Flamengo e Bahia, agradecendo sua presença aqui. 3-1 pro Flamengo. Você, Pomeroy. 3-0 Flamengo. 5-0 Flamengo para mim. Você, Jorge Ramos. Oba! Empate, 1-1. Ah, meu Deus do céu. Bocão, você. Seguindo o pensamento do Sérgio. Virou. O Bahia virou 2-1. Valeu, então. Um abraço pra galera toda. Um abraço no Max Esporte. Terça-feira tem muito mais pra você. Um bom bate-papo de esporte pra você. Max Esporte. Um abraço pra todos. Paulinho Mocidade, que participou com a gente. Ao Bocão. Obrigado. É o nosso Daniel Pomeroy. Você sabe, o Rio corre pra Max.